a nossa carta, né? Glória a Deus, mais uma carta paulina, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, último capítulo da segunda carta de Paulo aos irmãos em Tessalônica. Quem achou diz amém. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista e oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: e se alguém não quer comer, também não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste a obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Glória a Deus. Amém? Você pode sentar. Estamos aqui na finalização desta carta. Paulo até começa falando aí, finalmente, irmãos, né? Nós estudamos toda a carta de 1 até o 2 Tessalonicenses, nesta série do nosso culto de ensino. E hoje eu quero falar sobre o ataque contra a igreja. O ataque contra a igreja. Porque a vida cristã, ela é um campo de batalha. Não é um parque de diversões. A batalha é travada, a batalha é renhida, é cruenta, é desesperadora, às vezes sangrenta. Temos que estar com a nossa armadura, com a armadura de Deus, revestido-nos com ela. E o apóstolo Paulo, depois de tratar da apostasia e do aparecimento do homem da iniquidade, retratando com cores vivas a perseguição brutal que assolará aos que ficarem na grande tribulação, nós vimos isso lá na outra carta. Agora ele vai precisar alertar a igreja sobre o fato de que a igreja está debaixo de um ataque extremo. E o ataque, ele é externo e ele é interno. É um ataque que vem de fora e também é um ataque que vem de dentro. É um ataque que vem de fora para dentro e um ataque que vem de dentro para fora. O ataque externo à igreja, ele vem de duas partes específicas. Se você observar lá no versículo 2, ele diz: para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Esses homens maus, eles estão a serviço do próprio diabo, do próprio inimigo.
são opositores hostis, opositores declarados do Evangelho. Eles perseguem os pregadores e tentam desacreditar a pregação. Depois também ele fala aí do maligno, versículo 3. O maior oponente de Deus, ele é diabo porque ele é acusador, ele é Satanás porque ele é opositor. Ele também é chamado de maligno porque suas obras são más. E ele se chama de antiga serpente porque ele é venenoso e enganoso. E ele também se chama na Bíblia de dragão, é chamado de dragão porque é devorador. Também é chamado e intitulado como ladrão, assassino e mentiroso. Ele usa as suas armas, ele usa os seus agentes para atacar a igreja. Então observe bem, a guerra ela é travada. Segundo, a igreja ela sofre também um ataque interno. Nos versículos 6 e 11, Paulo fala deste ataque, o ataque de dentro para fora, além de fora para dentro. Então, na igreja de Tessalonicenses, haviam irmãos vivendo de modo desordenado. Paulo fala isso duas vezes. Ele fala no versículo 6 e ele fala no versículo 11. Na primeira carta, ele advertiu a igreja sobre os crentes ociosos, sobre os bisbilhoteiros. E eles deveriam, Paulo disse que eles deveriam estar trabalhando e não bisbilhotando a vida alheia. Esses rebeldes, eles não se arrependeram. Paulo, ele escreve a segunda carta e dedica o restante para este mesmo problema. O problema que estava acontecendo ali, esta era problemática. Tinha pessoas rebeldes, tinham pessoas dando muito trabalho na igreja e ao apóstolo Paulo. E nós vamos destacar aqui três grandes verdades pelo apóstolo Paulo, aqui neste capítulo em apreço, nesse capítulo que nós estamos lendo. Três grandes verdades, nós vamos passear aqui por dentro desses três pontos, neste ensinamento da palavra de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Então vamos lá. Primeiro lugar, primeiro ponto, primeira grande verdade aqui: a humildade do apóstolo em pedir oração. No versículo 1 ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós. Ele está pedindo oração. Observe aí o apóstolo Paulo pedindo oração. Ele é um homem de oração. Ele suplica a Deus sem cessar. Ele intercede a Deus pela igreja. Ele também roga agora à igreja continuamente que a igreja ore ao seu favor. E quais assuntos levam o veterano apóstolo a pedir oração à igreja? Qual é o motivo? O que é que está acontecendo? Primeiro, ele pede oração pelo sucesso na evangelização, porque ele diz ainda no versículo 1, assim: para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Então o apóstolo ele pede oração à igreja pelo êxito da pregação em Corinto. Era onde ele estava quando está escrevendo esta carta, assim como a palavra estava se espalhando em Tessalônica. Então Paulo ele pede oração por duas coisas em relação ao evangelho. Primeiro, para que Paulo pudesse correr velozmente. Ele diz: para que nós sejamos livres, para que a palavra de Deus tenha desenvoltura. A palavra usada por ele aí para propagar é treche ou treche, dependendo aí da tradução da pronúncia grega. Significa correr como um atleta no estádio, correr livremente. O que está na mente dele aí é o rápido progresso do evangelho, porque a palavra, ele está dizendo, ele está pedindo a oração à igreja, no desejo de que a palavra tenha uma desenvoltura, que a palavra corra, que a palavra seja livre. Aliás, ninguém consegue conter a palavra de Deus, ninguém consegue fazer a palavra de Deus recuar, ninguém consegue anular o decreto de Deus. O homem pode estar até preso, mas a palavra está livre, aleluia. Então, uma vez semeada, a palavra jamais volta para Deus vazia.
Deus diz assim, que quando a palavra dele sai da sua boca, jamais volta para ele de forma vazia, porque ela perdura o seu alvo e faz tudo o que o Senhor tem no seu propósito da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então, outra coisa, ele pede para que a palavra pudesse ser glorificada. E a palavra ela é glorificada quando ela é pregada com fidelidade e poder. Então, quando ela é acolhida com fé e humildade, e quando ela frutifica na vida do mensageiro e na vida do ouvinte. Então a palavra ela é glorificada quando ela é pregada com fidelidade e quando ela é recebida com sinceridade, com humildade e com fé. Então a palavra de Deus, ela é glorificada tanto na vida dos que compartilham, quanto na vida dos que a recebem. Quando a palavra de Deus realiza a obra, Deus recebe a glória. De novo, quando a palavra de Deus realiza a obra, Deus recebe a glória. Porque a glória não é do pregador da palavra, a glória é do Deus da palavra do pregador. Segunda coisa que ele pede oração por proteção espiritual. Ele pede aí no versículo 2, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, além dele pedir para a palavra ser livre, para a porta do evangelho se abrir, para que a palavra seja glorificada, ele pede oração por proteção. Paulo, ele tem discernimento espiritual para saber que o maligno ele tem seus agentes de plantão, que eles articulam planos para obstruir a obra, para atormentar os obreiros. O apóstolo, ele enfatiza aqui na fé, e não que a fé não é de todos. Seria bom se todo mundo fosse fervoroso, seria bom se não tivesse ninguém na igreja, né, que se rebelasse, ou atacasse de fora para dentro, ou de dentro para fora. Era bom se nós estivéssemos todos em harmonia, mas não é assim. Sempre há ocasiões que se levantarão algozes do evangelho, tanto fora como dentro. Então ele está enfatizando, a fé não é de todos. O trabalho cristão é um combate sem intermitência. Jerônimo Savonarola, certa vez ele disse: se não há inimigo, não há luta. Se não há luta, não há vitória. Se não há vitória, não há coroa. Então tem que ter luta travada, para nós entrarmos nela, lutarmos, vencermos e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque, de novo, se não há inimigo, não vai ter luta. Se não há luta, não há vitória. Se não há vitória, não há coroa. Paulo não combate esses homens com as armas carnais. Paulo ele não parte para o braço, porque se fosse antigamente, talvez ele fizesse isso, porque era um homem sanguinário, era um assassino mesmo, a sangue frio. Mas agora ele conhece outras armas, ele conhece as armas espirituais. Então ele não luta com as armas carnais, ele compreende que essa era uma batalha espiritual. Por isso ele pede oração à igreja por livramento. Então tem coisas, irmãos, que o nosso braço de carne não vai resolver. Tem coisas que se você colocar a sua mão, não vai para frente não. Agora tira a tua mão e deixa colocar Deus a mão dele, para tu ver. Porque a luta, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E é no âmbito espiritual. A arma é espiritual, a estratégia é diferente. Glória a Deus. Então, Paulo ele vai descrever esses homens, os inimigos, os algozes, os rebeldes, os carnais. Paulo vai definir eles o seguinte: versículo 2 ele diz que esses homens são perversos. Primeira coisa, ele define aqui, perverso. A palavra aqui grega é atropos. Ela é utilizada somente aqui em todo o grego bíblico. Essa palavra significa o seguinte: significa fora do lugar, significa pervertido também. E a palavra ela foi usada nos papiros para descrever aqueles que tinham despedaçado as hostes de trigo de um fazendeiro e as lançado aos porcos. Era gente baderneira mesmo. Essa palavra que ele fala aí, perverso, né? É gente desordeira, é gente sem ordem, é gente fora do lugar. Esses homens, eles são perversos e eles farão de tudo para distorcer a mensagem,
para perverter os valores e atacar os obreiros. E isso não era só na época de Paulo, não, irmão. Olha só há quanto tempo, há quantos anos ele escreveu lá em Tessalonicenses. Hoje existe ainda esses camaradas perversos que lutam contra a obra, agentes do próprio inimigo. Outra característica destes homens, ele diz que eles são perversos e maus. Versículo 2, fica com a sua Bíblia aberta aí. A palavra grega aqui para maus, agora que ele usa, é poneros, significa iníquos e mal intencionado. É a mesma palavra usada para descrever maligno, gente má. Esses homens, eles são imitadores do próprio diabo. Eles têm o mesmo caráter maligno e as mesmas intenções perversas. Mas Deus é maior na vida da igreja. É Deus que é o general, é Ele que está à frente, é Ele que dá a vitória, é Ele que está mandando no combate. A batalha não somos nós que peleja, é o Senhor que peleja por nós. Aleluia! Então Paulo, ele pede oração. E é importante isso. É importante a intercessão. A Bíblia diz que há 2 mandamentos que Jesus separou como os maiores, resumiu toda a lei: amar a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu intercedo por alguém, eu estou demonstrando que eu tenho um amor por ele. Quando eu estou intercedendo pelo meu próximo, interceder é pegar a dor dele e trazer para mim, é eu me colocar no lugar dele. Então, eu orar por alguém é dizer: olha, o teu sucesso é meu sucesso. Se tu fracassar, eu também fracasso. Eu estou do teu lado, eu estou orando por ti, estou apresentando a tua causa a Deus. Então Paulo está pedindo isso à igreja. Ele está pedindo nada mais, ele está pedindo só que a igreja ore por ele. Ele suplica para a igreja orar por ele, para a porta do evangelho se abrir e para a mensagem ser glorificada e ele vencer esses homens maus no âmbito espiritual. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Aleluia. Então vamos lá. Segundo ponto, a segunda verdade. A primeira é a humildade em Paulo pedir oração. Porque só em pedir oração para alguém você está demonstrando um ato de humildade. Ou alguém autossuficiente. Não, parece ninguém orar por mim não. Eu sou o cara mesmo. Não gosto de oração não aqui. Eu não acredito na oração de ninguém, só na minha. Paulo que é? Paulo está pedindo oração. E o ato de pedir já significa se humilhar. A partir do momento que você pede algo a alguém, você está se humilhando. É por isso que muitas pessoas são tão egoístas: eu pedi, vou me humilhar não. Eu não vou me dobrar não. Então ele está pedindo, ele está suplicando. Segundo, nós observamos nesse texto a fidelidade de Deus em proteger o seu povo. Diga comigo assim: a fidelidade de Deus em proteger o seu povo. Observe o versículo 3. Vamos ler comigo aí até o 5. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, observe, a igreja, ela está sob ataque, ela está debaixo de um ataque, mas Deus a cobre debaixo de suas asas. A igreja, ela é escolhida de Deus, ela está debaixo das asas do Onipotente. A igreja é chamada também de meninas dos olhos de Deus, porque aquele que toca na igreja, toca na menina do seu próprio olho. A igreja é a escolhida de Deus, é a noiva de Cristo, é o rebanho principal e primordial de Cristo. A igreja é a lavoura de Deus, a igreja é o exército de Deus, a igreja é o povo eleito de Deus, a igreja é o povo reunido de Deus, a igreja é o povo escolhido de Deus. Ela pode sentar da mão, glória a Deus. A igreja, ela é totalmente protegida por Deus, porque Paulo saiu matando todo mundo, fechava a igreja, prendia crente, açoitava. Ele diz: eu fui perseguidor da igreja, eu prendia, eu espancava. Depois ele diz: eu exterminava.
Exterminar não é só bater, exterminar não é só prender, exterminar é matar. Ele era um assassino. Só que um dia ele pega cartas para ir até Damasco, pega cartas de autorização para acabar com aquela seita que estava se levantando em Jerusalém. E ele vai contra a religião do caminho. Só que no meio do caminho, o dono da igreja resolve aparecer para ele e barrar aquele meninozinho pequeno. Ele se achava muito grande, muito exaltado, hebreu de hebreus, fariseu, quanto à lei fariseu, era circuncidado ao 8º dia, ele diz lá em Filipenses, era também um homem muito polido na questão das escrituras. Ninguém ia da idade dele sobressair no debate com Paulo. Paulo calava a boca do camarada. Ele era formado aos pés de Gamaliel. Só que quando todo mundo respeitava ele, todo mundo chamava ele de senhor, ele só olhava de cima para baixo, ele teve que olhar para cima, porque ele caiu e viu uma luz, e ele não enxergou mais nada, e alguém diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele tem que olhar para cima e a primeira vez chamar alguém de Senhor. Quem és, Senhor? Sou eu, Jesus Cristo. Ele pensava que estava perseguindo o povo, ele pensava que estava perseguindo a igreja, mas tocar na igreja é tocar no próprio Cristo. Aleluia. A igreja é a noiva do Cordeiro, ela merece respeito. A igreja tem que ter santidade, reverência e respeito, porque a igreja é dele. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando apenas Batista El Betel, igreja local, não. Estou falando do corpo misto de Cristo, onde tem um crente nesse momento reunido, adorando, louvando ao Senhor. A igreja, ela é de Cristo. Precisamos entender isso. Então, quando os homens atacam, eles acham que estão atacando a igreja. Quando os incrédulos acham que estão atacando a igreja, estão atacando o próprio Cristo. Se tem uma coisa que deixa Deus furioso, é tocar na igreja dele. E você já observou que muitas coisas estão querendo modificar na igreja? Muitas coisas estão querendo ir contra a igreja. Estão falando mal do dízimo, estão falando mal de oração, estão falando mal de pastor, estão falando mal de um monte de gente. Não, esse negócio de orar, não precisa orar não, esse negócio não. Eles querem desconfigurar toda a igreja. Agora vem um tal dos desigrejados, revoltados. Eles querem chamar a atenção, se frustraram com alguma coisa, entraram para o reino, tiveram outro objetivo que não era o reino, aí ficaram decepcionados, aí agora é os desigrejados, é o não sei o quê. Ei, irmão, a obra, eu disse até isso aqui para minha esposa um dia desse, a obra ela pode até sofrer, mas a obra ela não para, porque a obra é de Deus. A igreja pode até padecer perseguições, ela pode sofrer, mas ela não para, porque não é de homem, é de Deus. Aleluia. 3 verdades podem ser aqui também destacadas neste ponto. A fidelidade de Deus é o escudo protetor contra o maligno, que ele diz aqui no versículo 3, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. A fidelidade de Deus é o escudo contra o maligno. A igreja ela está guardada e protegida pela fidelidade de Deus. Aqueles que foram escolhidos por Deus e selados pelo Espírito, eles não podem ser tocados pelo diabo. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida não podem ser marcados pela besta. E em Cristo nós ressuscitamos, nós morremos em Cristo, nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele, e com Ele, acima de todo o principado e potestade, também estaremos nas regiões celestiais. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus e seguro nas mãos de Jesus, de onde ninguém pode nos arrebatar. Jesus diz lá em João: dou-lhes a vida eterna, e ninguém poderá te arrebatar das minhas mãos. O Senhor, Ele fortalecerá e os guardará. Paulo diz aí, versículo 3. Esse guardar aqui impedirá os crentes tessalonicenses de caírem nas armadilhas do maligno, como o fanatismo, a ociosidade, a intromissão, a negligência dos deveres e o derrotismo.
Então ele está dizendo que Deus é fiel para nos proteger e Deus é fiel para nos guardar. Guardar é livramento. É por isso que Jesus diz assim, ó, livra-nos da tentação, livra-nos do mal. Então antes que a tentação venha, você pode clamar a Deus por livramento, porque você já está livrado quando ela chegar. Então, segundo, a obediência da igreja traz-lhe segurança em meio às lutas. Olha o versículo de número 4. Nós também temos confiança. Observe que no versículo 3, ele diz que o Senhor é fiel, ele fala da fidelidade de Deus. No versículo 4, ele diz que nós temos confiança. Por quê? Porque a obediência da igreja lhe segura no meio das lutas, ou traz-lhe segurança no meio das lutas. Versículo 4. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Isso aí está falando de obediência. Paulo vai usar a palavra grega, que é parangelo, refere-se aí a uma ordem militar transmitida por um oficial superior, ou seja, os crentes, eles estavam submetidos às ordens de Deus, dadas à igreja por intermédio de Paulo. Então, o perigo que a igreja enfrenta não é nem a presença nem a ameaça do inimigo. Você sabe qual é o perigo que a igreja enfrenta? A ausência de Deus e a obediência da sua palavra. Então, a questão não é a presença do ímpio, a questão é a ausência do justo. Porque quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, a cidade não foi destruída, mas quando ele sai, ficou só ímpio. A ausência do justo trouxe fogo para a cidade. Então, a questão não é nem a ameaça do inimigo, a questão é a ausência da presença de Deus. Porque se Deus estiver conosco, tem como diz aquele hino, não há o que temer. Se Deus está conosco, ninguém pode nos deter. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode intentar alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. A igreja de Esmirna, a Bíblia diz que ela era pobre e era perseguida, mas Jesus diz para ela que ela era rica. Sabe por quê? Porque ela era obediente. Os homens podiam até matar os fiéis, mas jamais podia derrotá-los. Os filhos de Deus que selam o seu testemunho com sangue, a Bíblia diz que eles são mais do que vencedores. Tem mais que vencedor aí? Cadê? Dá um glória a Deus aí. 3. É Deus mesmo quem conduz a igreja vitoriosamente no meio das provas. Olha o versículo 5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. É Deus que nos conduz, irmão. É Deus que nos guia no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio das provas. Você diz, eu não sei nem como é que eu estou indo, eu sei nem como é que eu estou caminhando, eu não sei nem como é que eu chego na igreja hoje, mas sabe por quê? É o Espírito que está te conduzindo, é Deus, oh aleluia, eu sinto a presença de Deus, é Deus que está te levando, Ele te conduz com amor, na sua constância. Toda a obra da salvação, ela é planejada e aplicada e consumada por Deus. É Ele mesmo quem nos chama e nos conduz, não para fora e além dele, mas para seu próprio amor. É Ele mesmo quem nos conduz a enfrentarmos vitoriosamente as lutas por causa de Cristo. Então, se Deus nos chama, se Deus nos conduz, se Deus nos envia, nós vamos com a autoridade dele. Porque o enviado, ele vai com a autoridade daquele que o envia. Jesus chega para os discípulos e diz assim, ó: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, Jesus está dizendo, eu tenho a autoridade da comissão do meu Pai, da emissão que Ele me enviou, e agora eu pego a minha autoridade que eu recebi dele e coloco sobre vocês e vos envio a vós. Então, ele diz, assim como o meu Pai me enviou. Então, quando ele chegava em um lugar, era o Pai que chegava com ele, porque ele tinha a autoridade do Pai que o enviou. Ele diz, eu estou chegando em Jerusalém, mas quem está chegando é o meu Pai.
Estou chegando em Samaria, mas quem está chegando é o meu Pai. Eu estou chegando em Betsaida, mas quem está chegando em Betsaida é o meu Pai. Aleluia. Eu estou no mar da Galileia, mas quem está chegando é meu Pai. E da mesma forma o discípulo, eu estou aqui em Paracuru, mas quem está aqui comigo é Jesus. Onde eu estiver no trabalho, quem está comigo é Jesus. Onde eu estiver na escola, é Jesus que está chegando ali. Quando chegar dentro de casa, é Jesus que está chegando. Oh, sabe por quê? Porque você tem a autoridade daquele que te envia. Ei, se você é enviado por Deus, é escolhido de Deus, você está revertido do poder de Jesus Cristo, com a autoridade do seu nome, do seu sangue, do seu poder que opera em nós e na igreja. Levanta a mão e glorifica a Deus. Aleluia. Agora que a palavra que ele usa é uma palavra interessante. Ele usa a palavra grega hupomone. Não fala essas palavras gregas que vocês sabem, não fala, não é exibicionismo, é só para a gente aprender mais aqui, tá bom? Ela se traduz por constância, é a palavra que ele usa aqui. Ele diz, no versículo 5, fica aí com sua Bíblia aberta, eu estou usando a revista atualizada, e está assim nela: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Essa aqui fala daquela paciência, essa palavra significa paciência ou graça para suportar o peso. Isso é a palavra constância, é suportar o peso, equivale aí a firmeza, não importando qual seja o custo. Então, é a pessoa que tem a capacidade, a paciência e a graça de suportar o peso. Um peso de provação, de luta, de dificuldade. Porque Paulo, lá na frente, ou em Coríntios, ele diz assim, que a nossa leve e momentânea tribulação nem se compara ao peso, não da prova, mas excessivo de glória, que nós vamos receber lá na eternidade. Porque ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior ele se renova de dia em dia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, em quase todos os casos em que Paulo ele emprega a palavra hupomone, ele também usa alguma palavra que indica a hostilidade contra Cristo e contra os seus seguidores. Ou, por exemplo, as provações e dificuldades que os mesmos têm de suportar. Em Romanos 5, 3 a 5, ele fala de perseverança em meio à tribulação. Ele usa essa palavra. Romanos 14, 4 e 5, eu vou poupar o Anaildo hoje. Ele diz lá, perseverança em meio ao vitupério. Em 2 Coríntios 1 e 6, ele diz, perseverança em meio ao sofrimento. 2 Coríntios 6 e 4, ele diz, perseverança em meio à aflição. 2 Coríntios 12 e 12, ele fala perseverança em meio à perseguição e à angústia. Então olha só os privilégios que o escolhido de Deus tem. De ter essa constância, de ter essa paciência, de suportar o peso. Persevera em meio à tribulação, persevera em meio ao vitupério, persevera em meio ao sofrimento, persevera em meio à aflição e persevera em meio à perseguição e angústia. Perseverança, confiança, esperança, fé. Fé é crer, fé é crença, fé é acreditar, fé é esperar, fé é esperança, fé é perseverar, fé é perseverança, fé é confiar, fé é confiança. Aleluia. Glória a Deus. Então veja bem, primeiro, 8h22, meu Deus, estou correndo demais assim, estou quase terminando. Primeiro, Paulo pede oração, demonstra humildade. Segundo, ele está dizendo para nós, ensinando-nos sobre a fidelidade de Deus em proteger o seu povo, e isto é maravilhoso. De nós temos uma proteção de Deus. Aleluia. Terceiro, agora Paulo vai mudar aqui a rotina do que ele está falando. Está falando com o povo, está exortando e tal. Aí ele vai trazer algumas exortações. Ele vai trazer agora algumas alertas. Ele vai trazer agora alguns cuidados que a igreja deve ter. E ele vai para um lado assim mais pessoal, mais de como é que se diz, relações humanas.
de relacionamentos na questão da igreja. Ele está exortando a igreja, ele está doutrinando a igreja. Hoje é culto de ensino, é culto de doutrina. Então, a partir do versículo 6 aí, até o versículo 15, você olhar a epígrafe aí do texto, da sua Bíblia, ele diz assim: exortação à prática de vários deveres cristãos, pessoais, sociais e coletivos. Então, terceira verdade aqui desta carta, deste final de carta, né? Que você pela fé hoje vai receber o seu certificado espiritual de mais uma carta concluída, né? Já passamos aí por Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e depois a gente vai ver o que é que Deus vai mandar para nós, né? Estamos terminando aí. Então, ele vai agora falar sobre a disciplina na igreja, uma medida terapêutica. Vai falar sobre disciplina agora. A disciplina, ela é terapêutica e também visa a proteção da igreja e a restauração do faltoso. Então, a disciplina, ela faz parte da igreja. O crente pecou, o crente falhou, é membro, leva a igreja a sério, tem que ser disciplinado para ser restaurado, não para ser massacrado e nem humilhado, mas para ter a sua fé ainda mais purificada com o fogo da disciplina. Então, eu sempre levo em consideração uma coisa: há pessoas que elas devem ser disciplinadas, a questão da disciplina, se houver arrependimento. Se uma pessoa ele não demonstra nenhum tipo de arrependimento, já teve gente para mim, eu pastoreava outra igreja antes dessa, que a irmã chegou, aí tinha lá caído com o irmão e tal, aí explicou a situação, e não foi falta de aviso, avisamos muito, minha esposa alertou também, aí de repente, caiu. Aí, pastor e tal, irmão, e a irmã se arrependeu? Não, pastor, me arrependi, não achei tão bom. Tem como eu disciplinar? Não. Você vai ficar afastado, eu só disciplino se tiver realmente arrependimento, e se você se arrepender, eu oro por você, aplico a disciplina para depois você voltar para as suas atividades. Porque se eu lhe disciplinar, você não vai se arrepender, vai continuar caindo e acabou-se. Então você que sabe, você vai ficar lá no seu pecado, ou se você vai querer receber a disciplina. Aí ela foi, passou uns dias, aí chegou: pastor, eu me sinto suja, eu estou arrependida, eu estou não sei o quê. Pois é, irmão, porque lá o pecado estava bem fresquinho, agora as consequências chegaram. Sabe qual é o ruim das consequências? É que ela chega depois. Já falei isso aqui. Agora, está arrependida? Não quero mais não. Pois eu vou lhe disciplinar agora. Foi disciplinado. Outra coisa, a pessoa que não tem compromisso com a igreja, não aparece no culto, é turista, não sei nem de que igreja é. Eu vou disciplinar para quê, se não tem compromisso com a igreja? Então, a disciplina é algo sério. E Paulo, ele fala aqui sobre disciplina, ele também fala sobre exclusão. Porque a gente só se liga muito na disciplina, mas tem exclusão também, irmão. E a exclusão é quando toda a igreja se reúne e admite e assina embaixo, porque quando diz amém aqui embaixo, diz amém lá em cima. É colocado fora da comunidade. Isso é bíblico. Então, camarada que não quer prestar, que não quer obedecer, que não quer se arrepender, é por isso que eu digo, não tem que passar pela disciplina, porque vai ter que ser excluído. Está entendendo como é sério o negócio? Agora você acha que o pessoal hoje acha que a igreja é a casa da mãe Joana, quer fazer o que quer, acha que evangelho é uma graça barata. Foi de graça, mas não foi barato. Mas vamos lá, deixa eu ir aqui. Eu estou ficando nervoso quando eu falo dessas coisas. O apóstolo destaca 3 verdades solenes aqui. A descrição dos faltosos. Olha o versículo 6, diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição
que de nós recebestes. Olha aí, veja o versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ixi. Versículo 11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Nossa. Observe, a primeira descrição aqui são crentes faltosos. Alguns crentes de Tessalônica, eles permaneceram no erro, mesmo depois de exortados. Permaneceram lá, rebelando, nem entra aqui e sai aqui. Qual é a descrição que o apóstolo faz desses faltosos? Ele diz aí, ó, letra A, eles estavam vivendo de forma desordenada. Diga comigo, desordenada. Diga assim, de forma desordenadamente. A palavra grega aqui, lá vai o grego de novo, é a língua original que ele escreveu. Por Paulo é atactos. Essa palavra que ele usa, atactos. Não é ataque, não, é atactos. Que significa estar fora da fila, estar fora de ordem, sem. É isso aqui que eu escrevi, meu Deus. Enquanto eu escrevo, que só Deus sabe. Era desordeiro, é ser desordeiro, preguiçoso. Então, os judeus, eles honravam o trabalho. Eles honravam o trabalho honesto e exigia que todos os rabinos soubessem algum ofício. Paulo, ele vai abrir igrejas, mas ele, como um bom rabino, como um bom fariseu, estudante da lei, ele sempre tinha isso. Ele tinha que ter um outro ofício para balancear. Tanto é que quando ele foi para a igreja de Corinto, daqui a pouco a gente fala também sobre isso, não deram sustento a ele, ele tinha que ter o ofício dele era fazer tendas, porque se a igreja não quis pagar o salário dele, para ele não morrer de fome, ele teve que trabalhar. Só que não poderia ser assim, porque lá na frente ele diz que o ministro tem um direito, e a gente vai já chegar aí. Então, os gregos, por outro lado, eles já desprezavam o trabalho manual, e o deixavam ao encargo dos seus escravos. Não queria trabalhar não, botavam os escravos para trabalhar. E essa influência grega, somada às ideias equivocadas acerca da doutrina sobre a volta de Cristo, eles levaram alguns crentes tessalonicenses a um modo de vida indigno a um cristão. Então o que quer dizer? Não precisa trabalhar não, Jesus está chegando aí. É trabalhar para quê? A ideia da vida de Cristo é diferente para eles. Precisa trabalhar não, Jesus está chegando. E ele queria viver às custas dos irmãos da igreja, os que trabalhavam. Precisa estudar não, Jesus está chegando. A geração passada ela era tão fervorosa que muitos não quiseram fazer faculdade, não quiseram estudar. Jesus está voltando, vamos orar, vamos buscar. Aí depois tiveram que correr atrás de prejuízo. Nós temos muita gente que não conseguiu se formar, muita gente semi-analfabeta. Aí o que aconteceu? A igreja recuou na questão da alfabetização, dos estudos, e pessoas ímpias de ideologias esquerdistas dominaram a todo o âmbito escolar, e nós estamos sofrendo, porque eles estão engendrando na cabeça de uma geração de gente de universitário, trazendo professores ateus para doutrinar e não realmente lecionar. Por quê? Porque a igreja não ocupou o seu espaço. Então, quando isso acontece, que a igreja recuou, há um prejuízo, irmão. Então, eles estavam vivendo assim, dizendo, não precisa, e tal, e estava embaraçando a cabeça de muita gente. É por isso que Paulo teve que escrever: quanto à vinda do Filho do Homem, não sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque eles vão ressuscitar primeiro. Os parentes de vocês que são crentes que morreram, eles não vão se perder, eles vão ressuscitar primeiro, e nós ficamos vivos, estaremos arrebatados, transformados, para encontrar com ele lá no céu. Presta atenção, é isso que Paulo está dizendo. Ele vai tirar da cabeça deles as dúvidas que esses camaradas colocaram. Então, essa influência dos gregos, porque os gregos eles queriam só ficar verbalizando. Os filósofos são tudo grego, a maioria. Eles ficavam lá na praça, chamado de ágora. Aí tinha outro nome que era por mais top, Areópago. Até um dia eles viram Paulo pregando no ágora, aí viram, rapaz, esse cara tem uma palavra aí diferente, ninguém sabe o que ele está falando, mas ele sabe filosofar, vamos levar ele lá para o Areópago. Aí levaram para o Areópago, lá em Atenas.
Então eles passavam o dia todo falando da sabedoria. Eu não sei, só sei que nada sei, não sei mais do que, aquele negócio todo. Então eles gostavam desse negócio. E o pessoal admirava, né? Ele na praça, os homens inteligentes, os homens não sei o quê e tal. Aí, embora todo esse intelectualismo não salvou a Grécia da ruína moral, salvou nada. Então eles tinham essa visão. E Paulo estava preocupado com isso, com a igreja. Quem está me ouvindo aí, diga glória a Deus. Letra B, primeiro, ali na letra A, eles estavam vivendo de forma desordenada. Letra B, eles estavam rendidos à preguiça. Ao versículo 10. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então alguns crentes, eles começaram a adotar a vadiagem em vez de diligência no trabalho. Deixaram de trabalhar e queriam ser sustentados pelos irmãos. A preguiça é um pecado. O trabalho dignifica o homem e honra o ser humano. Benjamin Franklin, ele disse: a preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não demora a alcançá-la. Ixi, acaba foi profundo aqui. De novo, a preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não demora a alcançá-la. O que foi que Salomão disse lá nos Provérbios? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Provérbios 6:6. Os romanos, eles diziam: quem não aprende a fazer coisa alguma, aprende a fazer o mal. Isaac Newton, ele escreveu: Satanás sempre encontra alguém mal a ser... De novo, Satanás sempre encontra algum mal a ser feito por mãos desocupadas. Os rabinos diziam: aquele que não ensina o filho a trabalhar, ensina a roubar. Agora, isso causa espanto, porque esses dias eu vi aí uma matéria de uma geração aí que está crescendo, um grupo que são os anti-trabalho. Pode ir atrás, você vê. Os jovens anti-trabalho, anti-profissão, tudo vagabundo. Quer trabalhar, quer viver às custas dos pais, quer viver às custas do governo, quer viver às custas de quem? Já pensou? Ei, menino, vai trabalhar, meu filho, para ajudar aqui em casa as contas? Não, eu sou anti-trabalho. Mas moto é essa? Então, e se expande mais ainda. Ainda estão querendo amparar por lei, para registrar, né? Tem a CLT, né? Registrado ali, carteira assinada de que você trabalha. Então vai ter alguma coisa que eles são anti-trabalho. Isso é o Satanás, irmão. Aí fica um monte de cabrão dentro de casa, sem fazer nada, só gastando a energia da casa, assistindo Netflix, engordando, comendo, feito um bicho, às custas do pai e da mãe, e ainda quer namorar e casar. Uma raça de songa, monga, longa, chonga. Compra fiado e pede o troco, como é? Não tem um prego para dar uma barra de sabão. Não sabe cozinhar, vai fazer um café, queima água. A gente ri, mas é sério. Seria cômico se não fosse trágico. Isso é uma das coisas que nós estamos vivendo na realidade. Uma das. Existem muitas outras coisas aí que esses camaradas estão inventando aí da cabeça deles. Mas graças a Deus que aqui tem crente, tem jovem, que eles trabalham, que eles são fervorosos, eles ajudam em casa, ajudam o pai, ajudam a mãe, aleluia, lava a louça, quando come no prato, lava, não encosta o prato, mas lava, né? Aleluia. Vamos lá. Amém, irmão? Glória a Deus. Eles estavam, letra C, se envolvendo com fofoca. Ixi, olha só, olha o versículo 11. Estão andando desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Eles estavam andando, se envolvendo com fofocagens. Paulo disse que além de não trabalhar, esses crentes aqui, esse povo aqui, ainda estava se intrometendo na vida alheia.
Em vez de se tornarem trabalhadores ativos, eles tornavam-se intrometidos ativos. Se tornaram bisbilhoteiros, farejadores da vida alheia. A maneira mais vergonhosa de nos exaltarmos é criticar as outras pessoas. A gente não faz nada na vida, não construiu nada, não lutou por nada, não ralou, não trabalhou, não pagou o preço. Aí, quando alguém tem alguma coisa, quer criticar, quer botar catinga, aí também, aí, trabalhar, fofocar da vida alheia. Será que tem isso aqui hoje, na nossa atualidade, existia de assim? No Paulo já existia. Eles andavam bisbilhotando a vida alheia, não ia fazer nada na vida. E Paulo está dizendo, ó, cuidado com esses camaradas aí, viu? Se não quiser trabalhar, também não coma não, deixa esse desgraçado morrer de fome. É porque tem gente, irmão, que eles se confiam. Gente que se confia, não, se eu passar fome aqui, eu vou ali, alguém da igreja vai me ajudar e tal, não sei o que, eu vou ficar aqui na minha mesma. Não se esforça com nada. A gente sabe quando a pessoa realmente necessita, mas a gente sabe quando o camarada não faz um esforço nenhum e só quer ver a nós. Só igual aqueles passarinhos de cubico aberto, para a botar na boca dele. Paulo está dizendo, além deles não trabalhar, ainda são fofoqueiros, dando de casa em casa falando mal da vida alheia, ou raça. Segundo, como a igreja deve lidar com os faltosos? Como é que a gente deve lidar com eles, irmão? Aguenta ainda mais um pouquinho aí? Glória a Deus. Como é que a gente deve... Eu escrevi aqui 6 coisas, 6 citações ou situações que exigem a disciplina na igreja. O comentarista Warren Wiersbe, um americano, ele é um comentarista bíblico e nesse texto ele colocou o seguinte: 6 citações aqui, situações. Como é que uma pessoa ela vai passar por uma disciplina? Com as causas. Segundo a Bíblia, diferenças pessoais entre cristãos. Jesus fala isso em Mateus 18, 15 a 17. Ele diz que se tiver alguma coisa lá, o cara faz uma confusão, pede perdão ao irmão. Não perdoou, reúne o pessoal, pega lá o sacerdote, o superior, alguma coisa lá da igreja, os ministros e tal, e diz assim, ó, pedi perdão, o irmão não me perdoou e tal, vai lá com o faltoso, não quis, ainda tem uma instância, a última instância, disciplina nele. Segundo, erro doutrinário. 2 Timóteo 2, 23 a 20. Depois você anote aí para você ler na sua casa. Pessoa que chega com um erro doutrinário, né? Porque às vezes a gente diz heresia, mas heresia é uma palavra assim meio pesada, porque heresia foi o título mais cunhado pela Igreja Católica quando Martinho Lutero trouxe os ensinos e outros, que eles foram mortos na Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, morto queimado, essas coisas aí, eles tinham eles como heréticos. Mas como era que se formava uma heresia? Formava um conselho, todo o clero, lavrava um documento, assinava embaixo, chancelava, carimbava e dizia, pode matar esse herege. Então isso era uma heresia. Então ficou, né, hoje a palavra heresia, mas na verdade o que existe muito hoje não é nem heresia, são erros doutrinários ou erros teológicos, que acaba se configurando, querendo ou não, uma heresia. Então, deu para entender só o termo aí? Amém? Então, essas pessoas, a Bíblia vai nos aconselhar o seguinte: devemos ensinar com paciência, se eles permitirem ser repreendidos, como diz Tito 1, 10 a 14. Então, se você chegar, o cara está ensinando uma coisa que não tem nada a ver, você chega com paciência, não, irmão, está errado aí, esse é o ensino. Isso aí é heresia aí, você cometeu um erro. Aqui o texto diz isso e isso e isso. Aí o cara com humildade, se ele aceitar, pronto, você ganhou ele. Você conseguiu. Agora, se ele continuar no erro, deve evitar a pessoa. Romanos 16, 17 e 18. E por fim, separar-se dela. Também, 2 Tessalonicenses, 2 João, capítulo, o versículo 9, que não tem capítulo. Acho que é isso mesmo. Terceiro,
Um cristão que caiu em pecado. Gálatas 6, 1 a 3. Também passivo de disciplina. Aquele que é surpreendido no pecado, a Bíblia diz que ele vai ter que ser corrigido com espírito de brandura, a fim de ser restaurado. Então o camarada caiu em pecado, disciplina, com cuidado para não massacrar o coitado, porque ele caiu, ele é carne, eu sou carne, você também é carne. Então se ele caiu, nós devemos fazer o quê? Alertar-nos e vigiar, porque se ele caiu, eu também posso cair. O que é que Paulo diz? Aquele que está em pé, olhe para que não. Então tem gente, quando alguém cai, fulano, já está sabendo aí, não? Que foi? Fulano caiu, foi mesmo, foi, eu não disse. Ele se alegra com quem chora e chora com os que se alegram. Então, quando um membro padece, um membro sofre, todo o corpo padece. E ele é membro do mesmo corpo que nós fazemos parte. Quando você leva uma topada que arranca o chaboco no dedão, inflama, lá no dedinho, que você no cantinho da unha, você sente seu corpo todinho, vai sentir, vai ter febre, se inflamar, vai ser complicado. Então, todo membro é importante. Se ele está doente, ele tem que ser tratado, para que haja saúde no corpo. Amém? Outra ocasião, um desordeiro contumaz. Tito 3, 10 e 11. Trata-se daquela pessoa facciosa que toma partido dentro da igreja para provocar divisão. Caso essa pessoa seja corrigida 2 vezes, mesmo assim não der prova de arrependimento, aí Paulo recomenda a exclusão. Camarada que se levanta no meio da congregação para confrontar, para desrespeitar e para dividir. Existe muito isso por aí. Repreende ele, a Bíblia diz aqui, até 2 vezes. Senão, exclusão. Quer obedecer não, meu filho? Está rebelde mesmo? Vamos reunir aqui a igreja aqui. Pegue seu rumo, vá para outro canto, porque aqui não dá para você não. Você está na igreja errada. Você está no canto errado. Hoje ainda dá para você ir embora, mas antigamente Deus abriu a terra e engolia você vivo. Como ele fez Coré, Datã e Abirão. Aí você e a sua família por quinto dos infernos. Era assim. Para todo Israel ver e ter temor. Até Miriam, que se levantou contra Moisés, nem Miriam, aquela que bateu o pandeirinho assim, aí saiu, só o Senhor é Deus, aí as filhas de Israel saíram atrás, murmurou contra Moisés, contra o irmão dela, ela e Arão. Aí o que foi que aconteceu? Israel atrasou um bocado de dia no arraial, porque ela teve que ficar fora do arraial com lepra. E Arão, por que Arão não recebeu nada? Um juízo na pele? Porque ele tinha uma coisa. Pergunte o quê? Ele tinha um colete do juízo. Deus, quando ele fez o sacerdote, ele protegeu um colete, com um colete, um peitoral, com 12 pedras. E aquele colete ali era perigoso. Porque se um cara se levantasse contra um sacerdote, porque Moisés era sacerdote também, só que de uma ordem superior a Arão. Quando vai contra um sacerdote, bate no colete do juiz e volta. Então Deus, ele respeita o que ele mesmo criou. Quando ele foi matar Arão, ele disse, tira o colete dele, vai levar ele para o monte. Moisés leva para o monte, agora pode despir ele. Aí Deus matou ele. Porque Deus trata diferente com o sacerdote. Mas com a profetisa, Deus colocou lepra nela. E ela teve que se tratar, e é Moisés orar por ela, para ela voltar para o arraial. De tão sério que é quando você se levanta contra alguém que Deus escolheu. Até da família, eu não quero nem saber. Está entendendo? Eu vi um pastor esses dias falando, pastor Hernandes Santos, gordinho, agora ele está bem magrinho. Ele falando o seguinte, que Deus, deixa eu ver se eu lembro, Deus repreendeu ele. Ele disse assim, como é que você quer prosperar no seu ministério? Se você fala mal do seu pastor, você critica o seu pastor. Aí ele disse, eu critico meu pastor, mas não falo com meu pastor para ninguém. A sua mulher é ninguém? E ele disse que desde o dia que Deus repreendeu ele, que ele parou de fazer críticas ou falar mal, o ministério dele prosperou mais. Então isso é um princípio. E ele está falando isso exatamente com pessoas que se levantam.
E o primeiro alvo é o líder. Eles se levantam para dividir. Outra coisa aqui. Que hora é essa? Agora eu não estou correndo não, estou demorando. Quinto, a imoralidade flagrante. A causa de disciplina também. 1 Coríntios 5, 1 a 7. A igreja deve lamentar profundamente essa situação e procurar levar o faltoso ao arrependimento. Se ele recusar, a congregação deve coletivamente excluí-lo do seu meio. 1 Coríntios 5:13. Se ele se arrepender, deve ser perdoado e restaurado a comunhão da igreja. 2 Coríntios 2, 6 a 11. Então está vendo? Se houver arrependimento, biblicamente falando. Se não houver, exclusão. Sexto caso. O caso do cristão preguiçoso e bisbilhoteiro. É isso que ele está falando aqui. Até isso. Também tem disciplina. Paulo diz os membros da igreja para exortá-los. Se não se arrependerem, ele diz, para evitar a comunhão íntima com eles. Irmão, o que é que você quer do lado de fofoqueiro? O que é que você quer almoçando com fofoqueiro? O que é que você quer andando com gente que fala mal de todo mundo? É igual aquele negócio. Lembrei um negócio aqui, ó. Você vai conversar com uma camarada, com ele ou com ela, a língua parece uma navalha. Corta do alto sertão até a beira da praia, bota defeito no santo, mata neném de quebranto e joga freguês na gandaia. A língua tinindo. E às vezes a gente nem se toca, tá lá. E você pode observar que esse tipo de pessoa não vai para frente, irmão. Nada dá certo para ela. Tudo dá errado. Porque murmura da vida de todo mundo. Fala de fulano, fala de Beltrano. Tá uma roda assim. Ah, tá vendo ali, filho de Zolatério. Aquilo ali é um miserável. Passou a vida poupando para comprar uma mansão. Hoje, velho, rico e cheio de dinheiro. Tem uma casa com 10 banheiros, mas faz o serviço no chão. Olha ali, fulano, fala de todo mundo. Aí vai saindo um. Aí, tá vendo fulano que saiu agora? Isso não presta não. Aí você tá vendo aí? Aí fica só ele e a pessoa. Aí diz assim, rapaz, e agora? Fiquei com medo de sair. Disse, não, esse monte de gente estava aqui, as únicas pessoas decentes era só eu e tu. Falo isso só para quebrar o gelo, para você ter atenção. Mas existe gente assim? Sim ou não? Bem longe daqui, né, irmão? Graças a Deus, aqui todo mundo é. Mas é uma coisa que eu observo. Não tem muita essas coisas aqui na igreja, não. Andei para o canto que tinha muito. Mas aqui, graças a Deus, os irmãos, eles sempre têm procurado vigiar. Mas isso aqui, Paulo disse que é um motivo de você se distanciar. Diz, se pessoas assim tiver, não tenha comunhão com eles. E há 3 ações que são aferidas aqui por Paulo. Uma ação coletiva de afastamento do faltoso. Versículo 6. É preciso deixar claro que esses faltosos não eram ignorantes, mas eles eram rebeldes. Eram pessoas que estavam vivendo desordenadamente por conveniência e rebeldia aos ensinamentos já recebidos. Eles já tinham sido repreendidos, exortados, aconselhados, mas eles continuavam no mesmo erro. Então Paulo estava dizendo, nós já falamos e eles não quiseram dar ouvido, então afaste-se deles. Eles estavam vivendo fora do caminho, não por falta de luz, mas por se recusarem a obedecer. Uma desaprovação coletiva do erro do faltoso. Paulo vai falar no versículo 14. Versículo 14, ele diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Ele tem que ficar envergonhado, não você se envergonhar com ele. Então não se associe com ele. Estamos terminando. Outra coisa, uma advertência firme, mas amorosa. Paulo fala no versículo 15: não o considereis por inimigo, mas advertir como irmão. Olha o que é que chama a atenção aqui. É digno de você observar isso. Preste atenção nisso. Em momento algum, Paulo ele se refere pejorativamente a esses homens. Paulo sabe que eles estão fofocando, bisbilhotando, falando mal dele, levantando falso. Mas Paulo não diz isso, são
umas cobras, isso são os inimigos, isso são... Ele não diz nada, ele só diz assim, olha, ele ainda diz, não é nosso irmão, né? Esses bichinhos aí ainda são nosso irmão. Por isso, eles deveriam ser disciplinados. A disciplina é para filhos. Deus disciplina a quem Ele ama. Paulo ainda considera esses faltosos como irmãos, ainda que irmãos em erro. Por isso, seu propósito é conduzir essas pessoas ao arrependimento e não destruí-las. Observe isto. Como agir preventivamente para que não haja esses escândalos na igreja? Paulo vai dizer aí, todo esse texto: prevenção é sempre melhor e mais suave do que a intervenção. Sim ou não? Paulo nos aponta 4 formas de evitarmos os problemas. Eu falo essas 4 formas e eu termino já, tá bom? Diga glória a Deus. Primeiro, nós devemos andar segundo a palavra. No versículo 6, o apóstolo Paulo fala de uma ordem dada à igreja. Essa palavra refere-se a uma ordem militar transmitida por um oficial superior. Assim, Paulo vê a igreja como um exército, e não pode haver ordem com exército subordinado. Não pode haver ordem em exército insubordinado. Não tem como ter ordem. Nesse mesmo versículo, Paulo fala da tradição que os tessalonicenses receberam. Refere-se a um ensino doutrinário, tanto oral como escrito. Já no versículo 14, Paulo faz referência especificamente à sua segunda carta à igreja, a mesma carta que estamos considerando. E ele fala da palavra, porque a palavra de Deus, ela deve ser a nossa única regra de fé. A palavra é a verdade e ela mesma testifica de Cristo. Ela é espírito e vida. A palavra, ela é inerrante, infalível e suficiente. Deus se revela e sua revelação está escrita na palavra, e fora dela não podemos conhecer a verdade de Deus fora da palavra. Irmão, o que vai fazer a diferença no crente, eu já disse isso aqui, o que vai dar maturidade ao crente, o que vai dar firmeza ao crente, é a palavra de Deus. Pode inventar tudo, nós estamos aí com a tecnologia cada dia mais avançando. Você compra o iPhone 7, daqui a pouco não é mais o 7, é o 40, depois não é mais o 40, porque vai avançando direto, vai mudando. Mas toda essa tecnologia, toda essa parafernália não substitui a palavra. Parede preta não vai substituir a unção, luz colorida não vai substituir a unção. Esse negócio que estou fazendo aí, por aí, os coach, né? Eles ensinam os valores, algumas coisas, motivacional e tal, mas isso não substitui a palavra. Não tem substância se não tiver a palavra e se não tiver a unção. Tem até um pregador que estava no local, chegou à igreja tão sofisticada que o camarada botou um ponto no ouvido dele, aí lá numa salazinha lá da mesa, dizendo assim: olha, tu prega agora, dá um passo para frente. Ele pregava, agora dá um passo para trás. O cara mandando aqui e fala: agora levanta a mão, agora fecha os olhos, porque o camarada vai passar aí na frente aí com a câmera para dizer que tu está orando, vai. Ele disse, aí ele pegou, jogou o negócio no chão e pisou em cima, disse: vai para lá, isso aqui não substitui a unção. Esse negócio mecanizado, pode ser o que for, mano, pode ser qualquer tecnologia, não vai atrair Deus. Ei, o que vai atrair Deus para a terra é o coração cheio da palavra de Deus, é a unção que vai fazer a diferença. Oh, aleluia. Nós podemos usar sim essas coisas para a divulgação da palavra, mas isso não é a prioridade. A prioridade é a palavra, é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é o fogo do céu, é o batismo, é dom de língua, de profecia, de maravilha, é Deus se manifestando no meio do povo, é glória a Deus e aleluia, é glória para cima e glória para baixo, é crente cheio de fogo, porque Satanás não tem medo de tecnologia, do seu iPhone, do seu terno aí com a sua gravata seda, não, nem sapato de couro de jacaré. Ele não tem medo do carro do ano, do carro importado. Ele não tem medo de cartão de crédito com alta credibilidade na praça. Ele não tem medo, não, se tanto é o volume do seu cheque, mas ele dá de ré e volta para o inferno quando ele se encontra com o crente cheio do Espírito Santo, com o crente cheio de fogo, que dá um chute nele e adora a Deus em espírito e verdade. Tem esses crentes aqui? Adora a Deus, levanta a mão e adora ele. Akatema xerabacaya, urabacalandarasha. Oh, aleluia! O que faz a diferença é o céu aberto sobre a igreja. A
vendo isso aí? É a palavra aí, é a palavra trabalhando. Se é a palavra que está trabalhando aí no teu coração. É culto de ensino, é culto de exortação, mas nada impede do Espírito Santo se mover no nosso meio. Fica de pé aí para parecer que está terminando. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele conclui esta carta falando sobre 3 preciosas possessões da igreja. Ele termina lá no versículo 16, e no versículo 17 e 18, ele diz que é ele que escreve. E a primeira coisa que ele fala aqui, da possessão da igreja, é que é a paz de Jesus. A igreja tem posse dessa paz. Jesus é o caminho da paz, Ele é a nossa paz. A paz que o mundo não pode tirar. Essa paz guarda o nosso coração. Essa paz guarda a nossa mente de qualquer ansiedade. Essa paz excede todo o entendimento. Oh, a unção de Deus está forte aqui. Oh, Jesus. Essa paz reina em todas as circunstâncias. Que você pode estar na luta que for, essa paz vai estar no teu coração. Depois ele fala da comunhão. Versículo 16b, depois de falar que Jesus é o Senhor da paz. Depois de mencionar que Jesus nos concede continuamente sua paz em todas as circunstâncias, agora Paulo fala da comunhão que nós temos com Ele. A nossa comunhão com Ele é plena, abundante e eterna. Ter comunhão com Deus. Jesus diz, eu e o Pai somos um. E Ele quer também que nós sejamos um com Ele. E no final de tudo, Ele fala da graça. No versículo 18, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ele termina a carta. Aleluia, porque a graça de Cristo é o seu favor imenso, dispensado àquele que não merecem. Por sua graça somos salvos, por sua graça temos livre acesso a Deus, por sua graça entramos na cidade pela porta, por sua graça somos feitos filhos e herdeiros de Deus, pela sua graça triunfaremos e chegamos à glória. Adore a Deus. Porque o inimigo olhava para você, o inimigo olhava para o Bruno e dizia, ele merece a morte. O inimigo olhava para o Renan e dizia, merece morrer na cachaça lá no mundo. Ele não merece essa graça. Mas Deus diz, é verdade, ele não merece, mas eu vou dar a ele mesmo sem merecer. Ele não merece, mas precisa. E Deus dispensou a sua graça sobre a igreja. É por isso que o inimigo fica furioso, porque ele não entende. Por que esses crentes estão aí? Por que eles estão alegres, estão triunfantes, mesmo passando prova? Pela graça, é a graça de Jesus Cristo que nos alcançou. Só quem foi alcançado por essa graça, adore a Ele. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem o Espírito Santo aí, quem tem dom de línguas, fale língua. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Que desça fogo do Espírito na sua cabeça aí, te encha de fogo e de glória. É só abacalas. Aleluia. Aleluia! Oh, Espírito Santo, está tão bom na tua presença. É desse jeito, Jesus. Aleluia. Agradeço ao Senhor, digo obrigado, Jesus. Irmão, você que está acompanhando aí pelo Instagram aí nessa live, eu creio que você estivesse sentindo aí onde você está, o que nós estamos sentindo aqui dentro. Esse ambiente está tomado aqui da glória de Deus. Essa palavra está nos refrigerando, está nos restaurando, está nos vivificando, está nos curando, está nos colocando de pé, está nos adornando. Oh, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua presença. Obrigado, obrigado por essa palavra.
Obrigado pelos teus filhos que aqui estão. Alcança a cada um, a cada família. Leva-nos em paz para os nossos lares, Jesus. Nós sairemos daqui, mas continuaremos na tua presença. No nome de Jesus, guarda cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Você pode aplaudir a Jesus? Só lembrando os irmãos que domingo, amanhã tem evangelismo, não é isso? 4 horas, toda a igreja aí está convocada, viu? Não é só para o departamento de missões, não, é quem quiser. Ah, mas não sei pregar, sabe dizer que Jesus é bom? Chega para alguém e diz que Jesus é bom. Sai com o menino na caravana aí do evangelismo e vamos trazer alma para Jesus. Domingo tem culto de missões. Lembrei também, obrigado. Estava esquecendo. E amanhã temos uma mini vigília, né? Não é vigília, que a vigília ela vai geralmente a noite toda. A gente faz de 10 horas até meia-noite, até 1 hora, até o Espírito Santo conduzir. Se você quiser conduzir até 5 horas da manhã, a gente vai. Então venha, a partir das 10, né? Não é para dormir não. Se você dormir, fique lá na sua casa, na caminha quente. É para adorar a Deus, vamos orar, vamos clamar, vamos bater na porta do céu. O negócio está bem vazio aqui, viu? E domingo culto de missões às 6h30. Ore por mim, porque eu preciso da sua oração. Provavelmente é eu que prego. A gente até cogitou em trazer um pastor daqui da cidade para pregar, mas ele não pôde, falou comigo que não dava. Então vai sobrar para o pastorzinho aqui mesmo. Então vocês vão intercedendo aí. Amém? Amanhã pela manhã estarei numa reunião na sede, uma reunião pastoral. Mas à noite eu estarei aqui na vigília com os irmãos, tá bom? Amém? Vamos para casa, tem alguém essa noite para aceitar Jesus, se reconciliar, está afastado, quiser, venha que eu oro por você. Está todo mundo bem com Jesus? Vamos embora, né? Aguenta mais uma vez isso aí? Mais algum aviso? Não. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Só aquele que crer como eu creio, diz assim comigo: amém! Deus abençoe.